Olá, vamos hoje para o nosso 10º dia do Devocional Plenitude e o tema de hoje é: o milagre acontece enquanto você obedece. O texto base que a gente vai usar para essa reflexão de hoje está em Lucas, capítulo 17, versículo 12 ao 19. Só tirar o volume aqui do meu celular para não ficar vibrando aqui para vocês. Então, ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Eu vou trazer agora a reflexão aqui para você, tá? Em alguns momentos, nossa vida repete os mesmos passos da vida do leproso da passagem que abriu esse capítulo. Você concorda comigo que, se Jesus quisesse, poderia tê-lo curado naquele exato momento? Afinal de contas, esse foi seu procedimento em todos os outros milagres citados na Bíblia. Porém, neste caso específico, ele os despediu e deu um comando, uma ordem, pois existia algo a ser feito por aqueles homens. Eles precisavam ir até o sacerdote. Para que perceba como essa ordem não era algo simples, os leprosos eram mantidos fora dos muros das cidades, por serem considerados impuros e ameaçadores. Fico imaginando o que eles pensaram ao receberem de Jesus o comando para, ainda leprosos, irem até o templo e se apresentarem diante dos sacerdotes. Certamente se perguntaram como teriam acesso, como teriam permissão para entrar no templo. No entanto, com todas as impossibilidades, a Bíblia não apresenta questionamento dos 10 homens. Ela nos diz apenas que, enquanto eles obedeciam à ordem dada por Jesus, eles foram curados. Todas as vezes que medito sobre essa história da Bíblia, recordo-me de uma experiência que vivi. Haviam se passado mais ou menos 4 meses do evento de mulheres em que a senhora veio até mim e me falou: humilha-te, 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 alinha as tuas emoções e abre a tua boca. Na manhã de uma segunda-feira, recebi uma mensagem da minha pastora na época, pastora Raquel, convidando-me para ministrar uma palestra em um evento de mulheres. A minha seria a primeira a abrir o evento de palestras mensais para mulheres da igreja naquele ano. Quando li aquele convite, meu coração acelerou e imediatamente pensei: eu não posso fazer isso. Como vou subir no altar, um lugar sagrado, e falar para outras mulheres se ainda tenho tanta coisa para ser transformado em mim? Com que autoridade vou abrir a minha boca se meu caráter ainda não é o que eu preciso me tornar? Como vou subir no altar vivendo uma grande crise no meu casamento e sob a ameaça de um divórcio a qualquer momento? Essas vozes gritavam na minha mente e eu conseguia ouvi-las como se saíssem da minha boca. Nessa época do meu processo de transformação, eu ainda estava vivendo o estágio de reconhecer meus erros, identificar as fraturas que existiam na minha alma, meus pecados e as legalidades espirituais que eles tinham trazido para a minha vida.
Os sentimentos que reinavam no meu coração naqueles dias eram dor, medo, culpa e falta de merecimento. Eu, assim como os leprosos, me sentia impura e indigna, e às vezes as vozes na minha cabeça continuavam a gritar: como assim eu iria chegar ao templo, à casa de Deus, e falar para outras mulheres? Comentei com a Margot, minha coach, sobre o convite, interno, meu diálogo inteiro e minha decisão de não aceitar. Ela olhou no fundo dos meus olhos e perguntou: Camila, sinceramente, você pensa que todas as pessoas que sobem nos altares para pregar têm uma vida perfeita? Você acredita mesmo que todos são curados sem nenhum pecado e sem lutas? Você acha que os grandes treinadores e palestrantes do mundo não precisam se manter usando suas técnicas para serem transformados e aperfeiçoados? Camila, o que você está me dizendo é que o médico não adoece nem morre, pois ele sabe o que fazer para não ficar doente e qual o tratamento para não morrer? Aquela nossa conversa, naquela sessão, foi um divisor de águas na minha história. Passei a olhar para mim com mais misericórdia, amor e auto-perdão. Passei a reconhecer a minha humanidade, admitindo tudo que ainda precisava de cura, mas validando, reconhecendo também o caminho que tenho trilhado e as vitórias no meu caráter até aqui. Quando a sessão de coaching acabou, retornei para a pastora Raquel com o meu sim. E aquele foi o primeiro passo para o que virou o meu grande propósito. Foi o irromper para o meu chamado e para a obediência ao comando dado por Deus. Até hoje, quando subo em um altar a convite de uma igreja ou quando subo no palco para ministrar um treinamento, eu me vejo como os leprosos, pois sei que todas as vezes que abro a minha boca com verdade e humildade, que compartilho minhas histórias, as ferramentas e os princípios que eu tenho aplicado na minha vida, todas as vezes que confesso os meus erros, estou obedecendo a ordem dada por Deus. Ele me transforma na jornada, cura-me no processo, enquanto eu obedeço. E assim tenho vivido até que eu me torne a mulher que ele planejou para mim, quando me deu a vida. E outro aspecto ao qual quero chamar a atenção nessa mesma passagem bíblica é que os 10 leprosos foram curados enquanto caminhavam até os sacerdotes, mas apenas um voltou para agradecer. Vejo que ele não voltou de qualquer maneira para agradecer, ele voltou louvando a Deus em alta voz, e ao encontrar Jesus se prostrou. Vemos aí um homem que não estava apenas obedecendo a um comando dado por Jesus, mas que sabia obedecer ao maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, glorificar o nome dele. E para esse único leproso que deu o passo mais lindo e profundo de obediência, prostrado, Jesus olhou e disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Os outros 9 leprosos foram curados fisicamente, receberam seu milagre, do jeito que clamaram ao ver Jesus. Mas aquele que glorificou a Deus, dando graças, além da cura física, recebeu o maior de todos os milagres, a salvação. Uau! É muito poderoso o que Deus reservou para nós, que decidimos obedecer, que somos gratos e glorificamos o seu nome a cada vitória que vivemos. E só acessamos essas promessas quando de verdade reconhecemos que não somos nada sem Ele, que tudo é por Ele e que é Ele quem faz. Tudo é Sua graça e Sua misericórdia derramada sobre nossas vidas.
Então, essa reflexão de hoje, né, é algo muito forte, né, é algo muito, muito forte, muito poderoso. E eu acredito, assim, que o que veio na minha mente, em primeiro lugar, né, essa questão realmente da importância de a gente obedecer, né, de a gente entender que ao obedecer, a gente está reconhecendo quem ele é para nós, né? E a gente está reconhecendo que, poxa, eu vou obedecer, eu vou seguir esse comando, eu vou confiar porque eu sei quem ele é na minha vida. Eu sei que ele é o meu salvador, eu sei que ele é o meu Senhor, eu sei que ele é o meu provedor em todas as coisas. Eu sei que eu só fui salva e eu só cheguei aqui, eu só vivi o nível de transformação que eu já vivi, eu só estou aqui hoje porque ele fez por mim. Não foi por mim, não foi nada foi realizado por mim, foi tudo por ele. Eu não poderia nada por mim mesma. Se não fosse a graça dele, a misericórdia dele, o poder que ele decidiu manifestar na minha vida, né? E a graça que ele decidiu derramar sobre a minha vida. Então, quando eu obedeço, né, o comando dele, quando eu continuo obedecendo o comando dele, eu continuo reconhecendo quem ele é na minha vida, que ele é o meu dono, ele é o meu senhor, eu pertenço a ele. Eu não tenho escolha própria, né? Ele é o meu senhor, é dele que eu dependo. Tudo veio dele desde o início, foi ele que me atraiu. Não fui eu que escolhi ele, foi ele que escolheu a mim. Então, quando eu reconheço isso, que desde lá do início, quem me atraiu foi ele, quem me trouxe o entendimento foi o Espírito Santo, para que eu aceitasse Jesus. Quem fez toda a obra, quem realizou a obra na minha vida foi ele, por meio da graça dele. Foi por ele o perdão, a libertação, o livramento, a cura, a salvação. Então, quando eu continuo obedecendo a ele, eu reconheço isso. E quando eu não obedeço, eu começo a desconfiar dele, a tirar minha confiança dele e começo a regredir na minha fé, começo a negar quem ele é na minha vida. Eu deixo de reconhecer, eu deixo de glorificar e eu deixo de agradecer ele pela falta de obediência, pela incredulidade, pelo medo, pela dúvida. E às vezes essa desobediência vem por quê? Porque a gente ainda se sente culpado com a gente mesmo, a gente ainda se sente incapaz, a gente ainda se sente sujo, a gente ainda se sente não merecedor. Enquanto ele já falou, ó, deixa tudo para trás, eu já estou resolvendo as coisas na sua vida, eu já estou estabelecendo as coisas na sua vida, eu já te perdoei. Receba o que eu te entreguei e vai para frente, segue em frente, vira a página, continua. Ao invés da gente fazer isso, a gente fica presa nos nossos próprios sentimentos, nas nossas próprias acusações e na nossa visão errada sobre quem a gente é, sobre o que está estabelecido já sobre a nossa vida. Então, abrir mão disso, né? Abrir mão dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e acreditar, confiar naquilo que ele tem falado, naquilo que ele tem determinado e acreditar que é ele que vai continuar fazendo ao longo do processo. Então a gente não vai a gente não tem que esperar estar 100% pronto para poder servir ele e fazer o que ele está mandando, né? Cumprir o direcionamento que ele está dando, porque a nossa cura vem através do processo. É ele que nos capacita para fazer aquilo que a gente precisa fazer. Se ele mandou, se ele ordenou, é porque ele está à frente, conduzindo, te trazendo toda a capacidade, toda a instrução, tudo aquilo que você precisa. E é ele que vai também fazer a transformação na sua vida ao longo do seu processo, conforme você vai falando, conforme você vai se abrindo, conforme você vai fazendo, colocando em prática aquilo que ele te colocou, ele vai transformando o seu caráter e vai te aproximando da promessa, vai entregando à medida que você for estando pronta, ele vai te dando acesso a essa promessa. Então, o que ficou para mim desse dia hoje foi essa reflexão. Eu espero que também possa tocar na sua mente, no seu coração e possa trazer realmente uma mudança nas suas atitudes, na sua forma de crer e de agir daqui para frente. É isso que eu desejo para a minha vida também e para a sua vida, tá certo? Então, estou encerrando esse dia de hoje e eu te espero amanhã aqui, se Deus quiser, se Deus nos permitir.